Bora fazer uma aula um pouco mais didática hoje. Vou mostrar para vocês como calcular o crescimento potencial de algumas ações e como que você vai usar dentro da sua carteira. Também quero mostrar as empresas que têm o maior potencial de crescimento dentro da minha planilha pessoal. Vou mostrar as 3 melhores nesse quesito para vocês. E eu já adianto que todas elas têm um potencial de crescimento maior do que a renda fixa. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, eu quero calcular junto com vocês o retorno esperado e eu já quero adiantar que potencial de crescimento não é certeza de crescimento, visto que você utiliza alguns dados presentes em conjunto com alguns dados passados, porém isso não é certeza que vá se repetir no futuro. Podem acontecer diversas outras situações em que a empresa pode aumentar ainda mais seu crescimento ou ainda piorar. Então vamos pegar o Banco do Brasil como exemplo. Então atualmente a cotação do BB é em torno de 21,40 e o lucro estimado para 2025 é de 21 bilhões. Então isso daria um lucro por ação de cerca de 3,66 e com um payout de 30%, o Banco do Brasil deve retornar um dividend yield na casa dos 5% para 2025. Então imaginem, pessoal, que o lucro do Banco do Brasil está representado dentro dessa barra em azul que eu desenhei. Então 30% você vai colocar em dividendos e os outros 70% são reinvestidos no próprio Banco do Brasil. Então, olhando o reinvestimento do Banco do Brasil, daria em torno de 2,57 por ação e o Banco do Brasil tem um ROE médio de 12% nos últimos 10 anos. Então, reinvestindo os 70% restante do lucro líquido, ele cresceria a uma taxa de 8,4% ao ano com esse ROE médio de 12%. Então, quando você faz o somatório dos dividendos mais o crescimento, você tem um potencial de crescimento do Banco do Brasil de 13,54% ao ano utilizando esses dados. E se a gente puder aprimorar um pouquinho mais essa conta, normalmente eu gosto de retirar o IPCA médio dos últimos anos no Brasil, que gira em torno de 6%. Então hoje o Banco do Brasil está retornando IPCA mais 7,54%. E visto que a renda fixa hoje está retornando cerca de 7,15%, você faz a relação entre os dois para poder ver se encaixa na sua estratégia ou se hoje faria mais sentido você pegar uma renda fixa. Então, falando um pouco das 3 melhores empresas em potencial de crescimento dentro da minha planilha pessoal, primeiramente o Banco Mercantil, que tem mais de 82 anos de história, uma carteira de crédito de 19,3 bilhões, um ROE médio dos últimos anos impressionante de 46%, a taxa de inadimplência muito baixa, de cerca de 2,3%. E para quem não conhece, em 2021, o Banco Mercantil fez uma reestruturação dentro da sua carteira e nesse período, em 4 anos, o Banco Mercantil cresceu em média cerca de 27% por ano de forma composta e a maior parte da carteira do Banco Mercantil hoje seria de consignado, com cerca de 65%. E passando rapidamente pelos destaques do segundo trimestre de 2025, um lucro líquido de 243 milhões e percebam o crescimento desde 2022 de 71% ano contra ano. A carteira de crédito saiu de 10 bilhões para 19,3 bilhões em apenas 3 anos, um crescimento de 25% ao ano, e a inadimplência diminuiu em 1,2 pontos percentuais, saindo de 3,5% em 2022 para 2,3% em 2025. E olhando ano contra ano, a carteira de crédito do Banco Mercantil cresceu em 24%, e eu acho um ponto muito positivo que cerca de 65% da carteira é de crédito consignado, então já há o desconto diretamente na folha de pagamento do cliente, e cerca de 80% da carteira é colateralizada, ou seja, é um empréstimo com garantias. E apesar desse grande aumento expressivo na carteira de crédito, o Banco Mercantil está sabendo escolher bem os seus clientes. Percebam que a inadimplência com mais de 90 dias do Banco Mercantil encontra-se em 2,3%, enquanto do Sistema Financeiro Nacional, pessoa física, encontra-se em 6,3%, e no consolidado do Sistema Financeiro Nacional encontra-se em 5%. Então o Banco Mercantil tem feito um ótimo trabalho nesse quesito. E o ROE do Banco Mercantil é
realmente impressionante, conseguiu crescer em apenas um ano 8,4%, saindo de 37,6%, que já era um ROI extremamente alto, para atualmente em 46%. Para se ter ideia, o ROI do Banco do Brasil hoje encontra-se em 8%, depois desse resultado do segundo trimestre de 2025, e dos grandes bancos da Bolsa, o Banco Itaú detém o maior ROI de cerca de 21% a 22%. E, consequentemente, quando um banco detém um ROI dessa magnitude, as cotações sobem, consequentemente, os indicadores também sobem. Percebam que hoje o Banco Mercantil detém um preço sobre valor patrimonial de 2,08 e o mercado tem um número mágico que eles guardam, é que um ROI de 15%, normalmente o banco tem que ser cotado por um preço sobre valor patrimonial na casa de 1. E como o Banco Mercantil detém esse ROI atualmente em cerca de 46%, justamente por isso ele é marcado por um indicador de preço sobre valor patrimonial maior. Agora, mostrando a minha planilha pessoal, eu projeto um lucro para 2025 com cerca de 900 milhões, então seria um PL de 5,96, ainda 36% abaixo das médias dos últimos 10 anos e com 35% de payout, pagaria um dividend yield na casa dos 5,8%, porém com esse ROI extremamente alto, a rentabilidade do Banco Mercantil hoje é de IPCA mais 29,8%, porém muita cautela, porque é realmente muito difícil que o Banco Mercantil mantenha esse ROI altíssimo dessa forma por muitos anos. Então tenha muita cautela para não levar isso ao pé da letra e sair vendendo toda a sua carteira para poder aportar apenas nessa ação. A segunda empresa com maior retorno esperado seria a Comgás. E para quem não conhece a empresa, hoje ela detém 2 gasodutos que abastecem a sua área de concessão, o gasoduto Bolívia-Brasil e os gasodutos da Petrobras, que saem do Rio de Janeiro e abastecem São Paulo. Então, olhando a área de concessão da Comgás hoje, são 177 cidades, o que seria menos de 1% da área geográfica brasileira. Então, a Comgás ainda teria espaço de crescimento olhando por esse quesito. E dentro da área de concessão da Comgás, aproximadamente 27% do PIB do Brasil e 30% do gás distribuído, e eles ainda destacam a alta densidade demográfica, com cerca de 34 milhões de habitantes e 12 milhões de residências, em que a Comgás poderia atender e aumentar ainda mais seus resultados. E aqui eu quero dar um destaque para alguns pontos importantes dentro da cronologia da Comgás. Em 2012, a Cosan adquiriu 60,1% das ações da Comgás. Em 2019, a Cosan atingiu 99% de participação e em 2021 houve a assinatura do 7º aditivo do contrato de concessão da Comgás, que estendeu o prazo de 2029 para 2049, porém quero falar um pouco mais sobre isso num slide à parte. E em 2022, a Comgás conseguiu conexão recorde de 155 mil clientes e atingiu 2,3 milhões de consumidores ativos. E para quem não conhece, o grupo Cosan é dono da Compass e, consequentemente, a Compass é dona de 99,1% das ações da Comgás. Então, o grupo Cosan indiretamente detém a Comgás. E hoje a Cosan detém uma alavancagem de 7,24. Então eu acredito que os acionistas da Comgás podem ficar bem tranquilos em relação aos dividendos, porque com certeza a Cosan conta com esses dividendos para poder entrar dentro dos resultados da empresa. Outro ponto importante é que apenas 0,9% das ações da Comgás encontram-se em circulação, e esse é um ponto negativo, visto que a maioria dos institucionais preferem não investir em empresas que têm baixo free float. Então, destacando mais uma vez as concessões de longo prazo da Comgás, em 2021 a Comgás assinou um aditivo que prorrogou a sua concessão até 30 de maio de 2049, então ainda haveria cerca de 24 anos à frente de concessão do estado de São Paulo para a Comgás, então zero receio quanto aos prazos de concessão da Comgás. Outro ponto é a revisão tarifária que ocorreu em 10 de dezembro de 2024, que deverá ser finalizada até 4 de junho de 2025, consequentemente conseguindo melhorar os resultados da Comgás.
Outro ponto que eu acho muito interessante é a receita e o lucro líquido. Percebam que de 2015 até meados de 2024, a Comgás saiu de uma receita líquida de 6 bilhões para atualmente em cerca de 15 bilhões, o que no período foi mais de 2,5 vezes em apenas 9 anos, consequentemente também aumentando seu lucro líquido. E mostrando um pouco da minha planilha pessoal, hoje o lucro projetado da Comgás é de 1,5 bilhão, um PL de 11,21, que estaria praticamente em linha com o PL dos últimos 10 anos. Então, olhando por esse indicador, a empresa ainda estaria com preço justo e com 75% de payout, deve pagar um dividendo na casa dos 6,7%. E com esse ROI de 85%, o retorno esperado da Comgás é de IPCA mais 21,9%, principalmente causado por causa desse elevado ROI que a Comgás consegue entregar. E eu gostaria de chamar a atenção para um ponto na Comgás, porque para algumas empresas seria melhor se nós olhássemos pelo ROIC dela e não pelo ROI. O ROIC relaciona o retorno sobre o capital investido e o ROI relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E nesse tipo de empresa, assim como é a Comgás, seria mais interessante nós olhássemos pelo ROIC. E hoje o ROIC da Comgás gira em torno de 21% e refazendo os cálculos, hoje a Comgás daria uma rentabilidade real de IPCA mais 5,94%, o que não seria nada fora da curva, visto que hoje a renda fixa paga em torno de IPCA mais 7,15%. Então eu quis deixar a Comgás apenas por um ponto de atenção aqui para chamar atenção para vocês, porque esse cálculo não pode ser feito de forma indiscriminada. Cada empresa tem uma forma correta de se calcular, então fica ligado nisso, porque às vezes você pode fazer uma projeção fora do contexto. E só para adiantar, o Banco Mercantil seria a primeira empresa da minha lista olhando por esse quesito, a Comgás seria a segunda empresa, porém tirando o ROI e colocando o ROIC, conforme eu faço na minha planilha, a Comgás desce um pouco de posição. Já vou adiantar que a terceira empresa é a MAHLE Metal Leve, e retirando a Comgás, a terceira melhor empresa olhando por esse quesito seria o Banco Paine. E a terceira empresa com maior retorno esperado da minha planilha pessoal é a MAHLE Metal Leve. Quem me segue aqui no canal sabe que eu venho falando dessa empresa já há algum tempo. E falando um pouco da história da MAHLE, ela foi fundada em 1920 e entrou na Bolsa Brasileira em 1977. Então a empresa já tem mais de 100 anos de história e já está na Bolsa Brasileira há quase 50 anos. Em 1996, a empresa que antes era Metal Leve se juntou à MAHLE, então virou a MAHLE Metal Leve, e em 2011 ela foi listada no Novo Mercado. E para quem não conhece, a MAHLE é uma das maiores produtoras de peças automotivas do Brasil. E falando um pouco do segundo trimestre de 2025, uma margem bruta de 27,5% no primeiro semestre, uma margem EBITDA de 18,9%, um faturamento de 2,6 bilhões. E para quem não sabe, hoje a MAHLE detém 6 instalações no Brasil, 2 na Argentina e uma na cidade do Panamá. Outro ponto foram os investimentos que a MAHLE fez no final de 2024, comprando 100% da MAHLE Compressores Brasil e também da MAHLE Aftermarket. E isso já vem dando retorno para a MAHLE, então percebam que dentro do valuation da receita, ela conseguiu uma receita maior do que o esperado dentro do primeiro valuation, o EBIT também foi muito maior do que o esperado e o ROIC também foi maior. Então aparentemente foram boas aquisições que a MAHLE fez no final de 2024. E conforme havia falado, isso já tem se refletido na receita da MAHLE. Percebam que no primeiro semestre de 2025, a receita total da MAHLE foi de 2,6 bilhões e cerca de 420 bilhões vieram das 2 novas empresas que encontram-se na companhia. Então essas empresas já se juntaram dentro da receita da MAHLE e já vêm gerando valor para os acionistas. Outro ponto que eu gosto sempre de falar para os inscritos do canal é você verificar sempre a gestão de caixa e o endividamento da empresa. E hoje eu acho que a MAHLE faz um trabalho fantástico nesse quesito. Percebam que comparando o primeiro semestre de 2025 versus o primeiro semestre de 2024, a MAHLE aumentou o seu caixa de 206 milhões para 382 milhões, diminuiu seus financiamentos de curto prazo, também diminuiu seus financiamentos de longo prazo,
Consequentemente, ela conseguiu uma posição líquida melhor, saindo de uma posição líquida de menos 1,1 bilhão para menos 652 milhões, e a alavancagem em apenas um ano diminuiu de 1,17 para 0,66, ou seja, em pouco mais de 8 meses de geração de caixa, a MAHLE já conseguiria quitar totalmente a sua dívida hoje. Outra empresa fantástica em relação às receitas, desde 2009 saiu de uma receita líquida de menos de 1 bilhão para atualmente em 2024 de cerca de 4,5 bilhões. Consequentemente, vem aumentando seus lucros também ao longo desses anos, principalmente de meados da pandemia para frente. A MAHLE realmente conseguiu fazer um trabalho fantástico e uma assimetria que a gente pode estar vendo dentro da cotação da MAHLE seria que desde 2021 a cotação vem patinando dentro dessa faixa entre R$ 28 e R$ 30 reais. E o lucro líquido nesse período vem aumentando, saindo dessa faixa entre 400 milhões e chegando mais ou menos nessa faixa de 600 milhões. Então a gente poderia estar vendo uma assimetria se formando em que poderia ser um bom ponto de compra. E olhando nesse gráfico, desde que a MAHLE entrou no novo mercado, hoje seria um dos melhores pontos de compra olhando pelo indicador de preço sobre lucro, que hoje encontra-se em cerca de 6,9 vezes, e a MAHLE sempre foi cotada por altos indicadores de PL na faixa dos 25, na faixa dos 13, dos 18. Esqueça esse ponto que foi um não recorrente, mas mesmo assim a MAHLE sempre foi cotada por um PL de mais de 13 vezes. Então, olhando por esse indicador, a empresa ainda teria um alto espaço de crescimento. Então percebam que mesmo com a cotação subindo, os lucros subiram ainda com mais força, consequentemente o indicador de preço sobre lucro diminuiu. E falando um pouco da minha planilha pessoal, prevejo um lucro líquido para 2025 para a MAHLE de 550 milhões, o que seria um PL de cerca de 7 vezes. E olhando para a média dos últimos 10 anos, a MAHLE encontra-se com um desvio de 44%. Então, olhando por esse indicador, a MAHLE estaria bem barata e com 65% de payout, deve gerar um dividend yield na casa dos 9%. E com um ROI de 40%, hoje a MAHLE tem uma rentabilidade de IPCA mais 17%. O que realmente seria um ponto muito interessante, visto que hoje a renda fixa está pagando cerca de IPCA mais 7%. Outro detalhe é que normalmente a MAHLE tem um payout de cerca de 90%, porém nos últimos meses a MAHLE diminuiu seu payout para poder diminuir a sua alavancagem e já conseguiu fazer esse trabalho no curto prazo. Então, se a MAHLE voltasse para esse payout de 90%, poderia pagar um dividendo na casa dos 13%. Mas me conta aqui, pessoal, você já conhecia esse indicador? Me fala aqui se ele também vai te ajudar, assim como vem me ajudando nos meus investimentos. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.